Sabe aquela história de que um presidente precisa viajar para representar o país no exterior? Pois é. Mas e a conta dessas viagens? Recentemente, os gastos com as comitivas presidenciais viraram uma polêmica daquelas. Afinal, é um investimento que vale a pena ou é só um gasto excessivo com dinheiro público? Bom, é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Para a gente começar, vamos ao número 100. Isso mesmo, 100 pessoas. Essa foi a quantidade de gente na delegação que acompanhou o presidente na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York. Um número que por si só já faz a gente parar para pensar, né? E claro, uma comitiva desse tamanho custa caro, e bota caro nisso. Olha só, quase 66 milhões de reais. Esse foi o valor total que o Itamaraty gastou com todas as viagens do presidente para fora do país em 2023. Com um número desses, a discussão já muda de patamar. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. Esses valores são um custo necessário para colocar o Brasil de volta no cenário global? Ou será que representam um gasto que passou um pouco do limite do razoável? Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda. Para começar, vamos mergulhar de cabeça nos números que estão no centro de toda essa polêmica. Olha só que interessante essa comparação lado a lado. Em 2023, o presidente passou mais dias no exterior e o custo total foi bem maior do que no primeiro ano do governo anterior, em 2019. Mas o curioso é que o custo médio por dia ficou praticamente o mesmo, ali na casa de R$ 1 milhão para os dois. Outro detalhe que chama atenção. O gasto com diárias de militares foi menor no governo atual. Mas tá, para onde foi essa grana toda? Bom, a maior fatia, disparado, foi para hospedagem, mais de 42% do total, o que dá quase 28 milhões de reais. Depois vem as diárias de civis e militares, que juntas somam mais de 11 milhões. E se a gente olhar de perto a viagem para Nova York, os custos que já apareceram somam 3,3 milhões de reais. A maior parte, de novo, hospedagem, com gastos bem altos em hotéis como o Omni Berkshire e o Hyatt. E o que botou mais lenha na fogueira, claro, foram as postagens de membros da comitiva nas redes sociais, mostrando momentos de lazer, sabe? Corridinha no Central Park, passeios. Isso não pegou bem. Diante de tantos números e críticas, o que o governo tem a dizer? Bom, a visão oficial é que esses gastos não são um custo, e sim um investimento estratégico para o país. Para colocar os valores em perspectiva, o governo traz o seu principal argumento. Eles mostram que os gastos com as viagens internacionais da presidência são só 0,30% de tudo que o governo federal gasta com viagens. Ou seja, é uma fatia bem pequena do bolo total. E o governo argumenta que o retorno desse investimento é bem concreto. A lista de resultados é grande: 57 acordos bilaterais, atração de mais de 117 bilhões de dólares de montadoras, promessas de investimentos bilionários da China e da Arábia Saudita e a abertura de 96 novos mercados para produtos brasileiros. Ah, e ainda teve um valor recorde de doações para o Fundo Amazônia. Mas essa discussão toda vai além dos números. Ela entra numa questão muito mais profunda, que é sobre duas visões bem diferentes a respeito do papel do gasto público na sociedade. De um lado, existe a visão de que gastar muito, sem controle, acaba gerando inflação. E como diz esse editorial, a inflação é um imposto cruel, que corrói o poder de compra e castiga principalmente a população de baixa renda, acaba anulando qualquer benefício social. E aqui as duas filosofias ficam muito claras. De um lado, a crítica econômica, que diz que o melhor programa social é controlar os preços e criar empregos. Do outro, a visão da missão social, que defende que a prioridade número 1 do mundo tem que ser o combate direto à pobreza, e que para isso é preciso taxar os super-ricos. Essa visão de missão social foi, inclusive, resumida pelo próprio presidente no discurso dele na ONU. A fala tenta posicionar toda essa diplomacia ativa do governo como parte de uma luta maior, uma luta global contra a desigualdade. Então, no fim das contas, como a gente equilibra tudo isso? Chegou o momento de pesar os argumentos e pensar um pouco sobre a pergunta que fica no ar. Resumindo, é isso. De um lado, a crítica de que os custos são um exagero, um sinal de prioridades erradas e com o risco de prejudicar os mais pobres com a inflação. Do outro, a defesa de que é um pequeno investimento que traz retornos bilionários e coloca o Brasil de volta no jogo mundial. E no final, tudo se resume a uma pergunta bem complexa. Como é que se mede o retorno da diplomacia? É possível colocar na ponta do lápis o valor de um acordo, de uma aliança ou da influência que um país ganha lá fora? A resposta talvez não esteja só nos números, mas no valor que cada um de nós atribui ao papel que uma nação deve ter no mundo.